Vamos abordar os conceitos iniciais de função, limite de uma função e continuidade de uma função, temas centrais e básicos para o cálculo 1. Iniciamos com a definição de uma função. Antes de mais nada, precisamos de dois conjuntos numéricos, A e B, onde A e B são subconjuntos dos reais. Uma função é composta, então, de três elementos: o domínio, conjunto de partida dessa função, o contradomínio, conjunto de chegada dessa função, e uma lei ou regra que a cada elemento x de A está associado com um único elemento y de B. Esse conjunto A, chamado de contradomínio, é o maior subconjunto dos reais que torna bem definido tal lei ou tal regra para a função. Por exemplo, para essas duas funções f e g. A primeira, f de x, 3x menos 5, uma função polinomial de primeiro grau, enquanto que g de x, x² menos 5x mais 6, uma função polinomial de segundo grau. Em ambos os casos, não há nenhuma restrição ao valor que x possa assumir. Dessa maneira, o domínio tanto da função f como da função g é o próprio conjunto dos reais, ou seja, o maior conjunto que torna bem definido tais funções. Assim, escrevemos que para a função f, o domínio dessa função é o próprio conjunto dos reais, assim como para a função g, esse domínio também é o conjunto dos números reais. Entretanto, isso nem sempre é verdade. Vejamos o que acontece com essas três funções f, g e h definidas por essa lei. F de x, o inverso de x, ou 1 sobre x, g de x, a raiz quadrada de x, e h de x, o logaritmo natural de x. Existem restrições agora sobre os valores que x pode assumir. Dessa maneira, tanto o domínio da função f, como da função g, como da função h, serão diferentes do conjunto dos números reais, mas ainda uma parte ou um subconjunto desses. Para a função f, notamos que x não pode assumir um valor zero, pois a divisão por zero leva a uma indeterminação. Dessa maneira, o domínio dessa função deve excluir exatamente x igual a zero. Assim, escrevemos para tal função: o domínio da função f é constituído por números reais x, tais que x é diferente de zero. Para a função g, que tem um radical, uma raiz quadrada ou uma raiz de dissipar, e no âmbito dos números reais, x não pode assumir valores negativos. Nós não podemos falar no âmbito dos reais, por exemplo, da raiz quadrada de menos 9. Dessa maneira, neste caso, a restrição sobre o argumento dessa raiz quadrada é que ele deve ser um número maior ou igual a zero. Logo, escrevemos para tal função que o seu domínio é constituído por números reais x, tais que x é maior ou igual a zero. Para a função h, que é dada por um logaritmo natural, e de modo geral para qualquer logaritmo, o argumento de tal função deve ser um número estritamente positivo. Dessa maneira, escrevemos que para tal função h, o domínio é dado por. O domínio da função h, então, é constituído pelos números reais x, tais que x é estritamente maior do que zero. E nesses casos, vemos que o domínio não é todo o conjunto dos números reais, mas uma parte desse conjunto dos reais, dadas pelas diferentes sentenças que nós temos para essas funções. Mais alguns exemplos de discussão sobre o domínio de uma função. Essa função f de x é uma função chamada racional. Ela é dada pela divisão entre uma constante e um polinômio de segundo grau. Mais uma vez, esse denominador da função x² menos 4 deve ser diferente de zero para não levar a uma divisão por zero e, consequentemente, uma indeterminação. Logo, nós devemos excluir do domínio dessa função todos os valores de x que tornam tal denominador igual a zero. Ou seja, temos a seguinte condição: x² menos 4 tem que ser diferente de zero, o que nos leva à condição que x não pode assumir os valores mais e menos 2. Logo, o domínio dessa função deve excluir exatamente esses dois valores reais, menos e mais 2. E assim nós temos que
O domínio, então, dessa função é constituído pelos números reais x, tais que x deve ser diferente de menos 2 e diferente de mais 2. Agora temos uma função definida por um radical, por uma raiz quadrada de uma expressão. E como já discutimos antes, no contexto dos números reais, este argumento da raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Assim, escrevemos que 5 menos 2x tem de ser um número maior ou igual a zero, já que ele é argumento dessa raiz quadrada, e isso nos leva à condição que x tem que ser menor ou igual a 5 meios. Assim, o domínio da função f deve ser tal que x é um número real, mas satisfazendo a condição que deve ser menor ou igual a 5 meios. Ou seja, o domínio dessa função é o conjunto dos reais, tais que x é menor ou igual a 5 meios. Nessas condições, a função estará bem definida. Vamos agora discutir uma situação um pouquinho mais sofisticada. Nós temos aqui uma função logaritmo natural e no argumento dessa função temos uma função quadrática x² menos 1. Para que tal logaritmo esteja bem definido, consequentemente para que essa função também esteja bem definida, o argumento desse logaritmo deve ser um número estritamente positivo, seja maior do que zero. Isso vai nos levar à seguinte condição. Então temos que x² menos 1 maior do que zero. Esta é uma inequação envolvendo uma função polinomial de segundo grau. Em primeiro lugar, determinamos as raízes dessa função, mais 1 e menos 1, e lembramos que, por se tratar de uma função polinomial de segundo grau, o gráfico é uma parábola, nesse caso com concavidade voltada para cima, passando exatamente pelas raízes mais ou menos 1. Notamos que essas duas raízes dividem o gráfico da função em três regiões. À esquerda de menos 1, o gráfico está acima do eixo x, portanto, a função assume valores positivos. Entre menos 1 e mais 1, o gráfico está abaixo do eixo x, representando que a função assume valores negativos. E à direita de 1, o gráfico volta a se situar acima do eixo x, mostrando que a função assume valores positivos. Como queremos que essa expressão seja maior do que zero, estritamente maior do que zero, devemos selecionar essa região à esquerda de menos 1 e à direita de mais 1. Nessas duas regiões, o argumento do logaritmo será estritamente positivo e a função logaritmo de x² menos 1 estará bem definida. Dessa maneira, escrevemos o domínio da função da seguinte maneira. O domínio dessa função, então, é o conjunto dos números reais que satisfaz as seguintes condições: x menor do que menos 1 ou x maior do que 1. Recordando, então, que nesses dois intervalos, o argumento desse logaritmo é um número estritamente positivo, portanto, ele está bem definido e, consequentemente, assim a função estará também bem definida. Finalmente, uma afirmação. A função h de x igual a 1 sobre seno de x está definida para x igual a zero. Tal afirmação é verdadeira? Vejamos o que acontece com o denominador dessa função dado pelo seno de x. Se nós lembrarmos que quando x se aproxima de zero, o seno também é igual a zero, nós somos levados a uma indeterminação, ou seja, essa função não está definida propriamente para x igual a zero. Lembramos então novamente que quando x é igual a zero, o seno de zero é igual a zero. Isso nos leva a uma indeterminação, 1 sobre zero. Claramente, isso mostra que tal função não está definida para x igual a zero e, portanto, a afirmação é falsa. Vamos continuar em seguida com a noção de limite de uma função.